De todos os assuntos que vocês anteciparam, obviamente um deles nós iniciamos ontem, é sobre o menino Matheus. Um jovem que tentou atravessar o rio Cuiabá foi surpreendido pelas águas do rio e infelizmente morreu afogado. Nós iniciamos essa provocação em forma de uma matéria no programa de ontem. Aliás, essa imagem, quando foi ao ar no programa de ontem e assim que foi postada em nossas páginas no Facebook, houve quem cornetasse, quem criticasse, dizendo: poxa, numa escuridão dessa, numa canoa, o que é que vocês vão encontrar? Mas nós ainda falávamos o desespero e o amor dos familiares e dos amigos, né, Mato Grosso? Sim, o desespero, na tentativa de ainda encontrar o Matheus com vida. Ele desapareceu nas águas do rio Cuiabá. Os bombeiros não realizam buscas e mergulho à noite por causa do perigo, mas logo de manhã, o corpo de bombeiros, os heróis dos bombeiros, reiniciaram as buscas e a triste notícia é que encontraram realmente o corpo do Matheus. Olha, dona, tem feito um calor de verdade insuportável. E olha que é um cuiabano nascido no Hospital Geral falando disso. Eu tô dizendo porque nós que nascemos aqui ou moramos muito tempo, a gente já se acostumou com altas temperaturas. Verdade. Mas tem feito um calor diferenciado. E com isso aumenta a frequência de pessoas às margens de rios, Cochipó, Rio Cuiabá e outros rios do estado, né, Paulo? O Evandro é um craque. Era essa a provocação que eu gostaria e acabei fazendo. Então todo cuidado redobrado. Eu quero aqui pedir que Deus conforte o coração dos familiares, porque você vai perceber imagens como essa. De gente que ao ver um dos seus que ama mais do que tudo, sem nenhuma chance de voltar ao convívio, à companhia física. Olha a dor da mãe reconhecendo o filho dela. E sabe, dona, nós mostramos aqui diferentes idades que se vão no rio, gente preparada. Você lembra, Mato Grosso, nós mostramos aquele rapaz que estava servindo a pátria e o exército? Todas as semanas tem registros. Um rapaz que serviu o exército, preparado, nadador experiente, morreu afogado nas cachoeiras de Jaciara. Em Cáceres morreu o tio, o pai e o sobrinho, uma criança de 12 anos. Em Aripuanã, semana passada, uma criança de 12 anos morreu afogada. Esses números são impressionantes e preocupantes, Pop. Você chegou a ver nesses vídeos que tem um momento que antecede, infelizmente, o afogamento e a morte do menino Matheus, a família? Esse vídeo, Pop, vídeo é impressionante. Vocês estão vendo aí, é o Matheus do lado do amigo. Mas é do dia mesmo, é isso mesmo? Do dia. Na verdade, esse vídeo foi gravado poucas horas antes da morte do afogamento dele. Aí, o que acontece? Nesse período, o rio Cuiabá tá baixo. Eu ia comentar contigo, Mato Grosso, que ali eles estão praticamente no meio do rio e tá dando pra caminhar. Ali você vê, você que tá chegando agora, 5.1, essas são imagens do dia em que o menino Matheus faleceu, morreu afogado. Obviamente, minutos que antecederam o afogamento. Exato. E eu tava aqui provocando o Evandro Mato Grosso de que os meninos estão praticamente no meio do rio, estão em pé, e você vê que a água tá um pouco acima do umbigo. Só que o rio costuma ser traiçoeiro, né, filho? Sim, Pop, tem locas, tem outras partes profundas, e foi numa dessas partes profundas que o Matheus se afogou. Eu vou chamar a matéria e ao final dela nós continuamos repercutindo, infelizmente, a dor de todos os familiares do menino Matheus, que aparece no vídeo, se refrescando de um calor que faz a nossa terra, mas infelizmente ele perde a vida e morreu afogado. Comandante, play neles.
Pop, neste momento a nossa equipe de reportagem está se deslocando até a região do Carrapicho, Pop. Acabamos de receber agora a informação de que o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do Matheus, aquele jovem de 21 anos de idade que se afogou neste domingo aqui no Rio Cuiabá. Estamos agora indo para o local e vamos trazer mais informações. Acabamos de chegar aqui no local, o Corpo de Bombeiros acaba de encontrar o corpo do jovem de apenas, Pop, 21 anos de idade. Toda a família está aqui no local, chocada, triste. A mãe, os tios, os primos, né, estão aqui no local aguardando aí para que o Instituto Médico Legal retire o corpo deste jovem. O corpo estava a mais de 10 metros de profundidade. São imagens tristes, são imagens que nós não gostaríamos de estar mostrando para os nossos telespectadores, mas temos que orientá-los. Nunca tente atravessar o rio. Tome cuidado, divirta-se com cautela. Um jovem de apenas 21 anos de idade. Estavam em 3. Um conseguiu atravessar, o outro voltou, mas infelizmente uma vida está aí, Pop. A gente encontrou ele próximo àquele saran. Conforme eles passaram a situação pra gente, eles estavam tentando atravessar até o outro lado. E o objetivo deles era chegar naquela prainha. Aí diz que eles foram por aqui onde dava um pouco de pé e de lá eles iam descer para ir pra praia. Então ele ficou entre aqueles dois ali no meio ali, ó, uns 5 metros mais para cá, num fosso ali aproximadamente de 10 metros de profundidade. E vocês tiveram que mergulhar até os 10 metros para encontrar o corpo? Sim, sim. A gente está na busca desde ontem, das 5 horas da tarde. Fizeram a varredura aqui toda essa regiãozinha aqui? Essa região aqui, ó, toda essa região. Desde aí a gente começou ontem, 5 horas da tarde, só que a nossa produção não conseguiu ser muita por questão do sol, visibilidade, até periculosidade com a própria guarnição de serviço. Então a gente fez o retorno hoje, 7 horas da manhã. A gente fez as buscas numa área que a gente provavelmente achava que era, né? Na parte da manhã. E na parte da tarde a gente começou nessa próxima área ali, que foi onde foi encontrado. É muito perigoso tentar fazer esse tipo de travessia, né? Isso. É porque, que nem o pessoal tava falando, que passa muita draga. Então tem muito fosso profundo pra cá, né? A gente passou outros ali de 7 metros, 10. E tem fossos com maiores profundidades aí. Qual que é a orientação que o Corpo Bombeiro passa para quem vem procurar o rio no final de semana? Um lugar mais tranquilo, mais raso, né? Uma coisa só para molhar o pé ali mesmo, né? Para não correr esse risco. Porque a questão de corredeira, fosso, porque a gente dá visão aqui de fora, então a gente não tem como falar que não é perigoso, né? Então, quando você entra ali que o rebojo puxa, aí pode ser tarde. Pop, neste exato momento, acontecendo a retirada do corpo do Matheus da água. É um momento difícil, um momento de dor para toda a família. É uma imagem muito difícil, né? Para você que é pai, para você que é mãe, para você que é irmão, familiares dele, tudo aqui, às margens do Rio Cuiabá, vendo esta cena chocante, esta cena triste. Aqui o local, Pop, é um local onde as dragas retiram areia e fica aquele buraco. E tem muito rebojo. A mãe dele aqui ao lado aqui, inconsolável. A mãe muito triste. Aqui está aqui, irmãos. A equipe do Instituto Médico Legal agora faz o trabalho ali no Matheus. O Corpo de Bombeiros acompanha aí toda a movimentação, o trabalho da equipe. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal para exames, necrópsia. Com imagens, Daniel Alves, apoio Paulinho Mingau, Serginho Lapada, de olho para o programa do Pop. Meu irmão, ver a mãe recebendo um carinho,
tentando acalmar a dor que não é no coração, é na alma, machuca, acho que todos nós, né? A senhora em casa, o senhor em casa, porque esse é o momento da mãe sendo acariciada, recebendo um carinho, é como se a amiga ali, que deve ser familiar dela, dissesse, acalma um pouco o coração, e é difícil, né, mãe? Como acalmar o coração se os olhos estão visualizando um dos amores mais verdadeiros que a gente conhece, que é o nosso para com os nossos filhos e filhas, e a senhora e nenhum de nós merecia e merece ver o filho sendo retirado já sem vida, enterrar o filho, mas nós precisamos fazer algumas considerações que inclusive o guerreiro do bombeiro falava. O Mato Grosso, durante a matéria, era exibida, e não é o nosso propósito aumentar a dor dos familiares, mas é preciso que tenha muito cuidado, porque você percebeu, as dragas, elas são constantes ali no rio. E mesmo quem tem o hábito de fazer uma travessia e consegue, achando que a areia e a fundura é a mesma, não é. Não é. O trabalho dos bombeiros que tiveram que mergulhar quase 10 metros de profundidade, né, Mato Grosso? Pop, esse mergulho é super perigoso, viu? Para quem não sabe, é um dos mergulhos mais complicados e perigosos para o Corpo de Bombeiros. Água turva, pouca visibilidade, é um rio muito frequentado por pescadores, então tem linhas e anzóis presos em galhos nos fundos desses rios. É um local de dragagem, como o próprio bombeiro falou, de areia. Então, em alguns pontos, essa dragagem tem uma profundidade enorme. O rio está raso, de repente o rio está fundo de onde foi retirado a areia. É um trabalho difícil e um dos mais perigosos do Corpo de Bombeiros. Aquela imagem que aparece os meninos banhando ainda, eles estão no meio do rio. Essa imagem, então, quem é o Mateuzinho aí, dos dois? É o do aí? lado direito, Pop, o que está de boné. Uma judiação, porque essa imagem, então, ela foi feita no mesmo dia em que o menino acabou falecendo, morrendo afogado. Sim. Ô, tristeza, hein? A essa dona que eu gostaria de saber o nome da senhora para eu poder abraçá-la. O meu abraço, ele vai para a senhora. E que Deus possa suavizar esse sofrimento que passa a habitar o coração da senhora também, tá, mãe? E alerta para os banhistas do rio Cuiabá, mesmo com o nível do rio baixo, mesmo podendo atravessar o rio em muitos pontos a pé, e assim está sendo em muitos rios de Mato Grosso, até o rio Paraguai, a mesma condição de pessoas atravessando a pé, existem pontos profundos e perigosos, todo cuidado é pouco.